light the fire. You place the flowers in the vase that you bought. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Casa é Sentimento. Eu sou a Letícia Capozzi, corretora, e quero lembrar vocês de se inscrever no nosso canal, tanto no YouTube quanto no Spotify, e ativar ali o sininho para você receber as notificações. É muito importante o seu like ali pra gente, o seu comentário, para que a nossa mensagem chegue para mais pessoas, certo? E olha só, hoje eu tenho uma convidada muito bacana aqui, uma corretora de imóveis de Indaiatuba, Ana Paula Libe. Seja muito bem-vinda, estou muito feliz com a sua presença. Eu que agradeço, Letícia, para mim é uma satisfação enorme estar aqui participando desse lindo projeto que você está fazendo. Quem é Ana Paula? É uma profissional da área de comunicação que resolveu, com muita dificuldade, com muitas dúvidas, muitos questionamentos, virar a chavinha e se tornar uma consultora de imóveis. O mês que vem eu vou completar 5 anos nessa nova trajetória profissional que me satisfaz assim de uma forma infinita. Ai, que incrível, você é uma corretora apaixonada, Sou, né? Dá para sou. ver nos seus olhos. Eu já te falei isso outras vezes, né? Mas dá para ver o brilho no teu olhar quando você fala da sua profissão, quando você faz os seus vídeos ali nas redes sociais. E vamos começar falando um pouquinho dessa sua transição de carreira, porque você trabalhou 20 anos na área de comunicação, né? E ingressou nesse mercado. Inclusive, você já teve a oportunidade de falar sobre esse tema em uma revista. Sim, né? é Foi isso publicada mesmo. uma matéria com você. Então, conta um pouquinho aqui pra gente como é que foi essa transição. Quando eu decidi, na verdade, assim, eu fui dispensada de um trabalho que eu vinha fazendo em São Paulo, como assessora de imprensa, então eu tive a grata satisfação de, desde que eu estava na minha vida acadêmica, né? Eu sou formada em jornalismo e pós-graduada também, então enquanto eu estava cursando jornalismo, eu tive já a oportunidade de começar a atuar no ramo, né? Então eu escrevia para revistas de grandes empresas, trabalhei como assessora de imprensa, e aí eu estava numa vida louca, morando já em Indaiatuba e trabalhando em São Paulo como assessora de imprensa. E eu estava muito infeliz, Letícia. Você ia e voltava todos os Ia dias? e voltava todos os dias. Acho que a estrada foi te fazendo pensar, né? Muito, muito. Vários pensamentos na estrada. E assim, era uma rotina muito estressante, porque eu entrava no fretado às 5h15 da manhã, era a primeira a entrar no fretado e saía quase 8 horas da noite. Então, eu estava visivelmente infeliz com aquela vida que eu estava levando. Eu me dedicava ao trabalho até que a minha chefe chegou para mim do nada e me dispensou. E foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Na hora eu fiquei assim bastante triste, questionando onde eu errei, o que está acontecendo. Mexe um pouquinho com o ego, né? Exatamente. Mas é aquele empurrãozinho que a gente precisa para mudar a nossa vida e para buscar algo que realmente faça sentido. Então hoje eu sou muito grata ao que ela fez. E essa transição, Letícia, ela foi muito difícil para mim, porque eu, com uma vida acadêmica, onde eu estudei muito, né, como jornalista, fiz a pós-graduação, sempre fui uma pessoa que gostei muito de idiomas, então eu fiz inglês, fiz espanhol, e eu queria usar isso no meu trabalho, né? Mas os idiomas, por exemplo, eu não tive essa oportunidade, então você acaba se enferrujando um pouco. E aí, o que eu fiz? Eu já estava morando em Indaiatuba, todas as noites, quando eu me deitava, eu pedia para Deus, me mostre um novo caminho. Eu quero continuar morando nesta cidade que eu escolhi, que é Indaiatuba, mas eu não sei o que fazer. Me dê um sinal e me dê um chacoalhão, me mostre daquela forma, né, que eu entenda. E aí, um belo dia, eu, na Remax Progresso, eu fui porque a minha mãe tinha uma casa alugada lá com eles,
eu fui convidada a conversar com um gerente lá que estava recrutando. E esse gerente, ele estava contratando novos corretores, e aí eu passei por uma entrevista com ele e ingressei. Isso foi em outubro de 2017. Então, mês que vem eu vou completar 5 anos, nessa vida que eu amo. Ai, que bacana. E foi você sentiu uma paixão mesmo, né? Pelo trabalho, pela metodologia. Mas essa viradinha de chave, Letícia, ela não foi fácil, não. Por quê? Porque o meu início no ramo imobiliário, ele foi muito desafiador, porque eu não estava me encontrando. Então, eu lembro que eu comecei a trabalhar em lançamentos, e eu trabalhava de domingo a domingo. Tá. Aí, depois, eu queria... Na Remax Progresso mesmo, Remax você Progresso, trabalhava em lançamentos, tá. Aí, depois eu falei, eu quero aprender sobre Minha Casa Minha Vida na época. Então, eu quero entender tudo sobre financiamento imobiliário, e é muito complexo isso. E aí, tinha uma pessoa lá que sabia muito bem disso, eu pedi para ela me explicar, mas eu não conseguia entender, e eu falei, não, eu acho que não é por aí. Então, eu fiquei rodando muito até me encontrar. E eu me encontrei quando eu comecei a trabalhar com terceiros. Legal. Né? E desde então... E deu super certo. Deu super Hoje certo. você trabalha com imóveis de alto padrão. Isso, exatamente. Né? E você iniciou a sua jornada na Remax Progresso e hoje você está seguindo a sua carreira solo, né? Conta um pouquinho pra gente dessa mudança, qual foi a sua motivação, como é que está sendo esse desafio para você? É um novo desafio, eu adoro desafios, né? Eu acho que eles nos tiram daquela zona de conforto que naturalmente a gente acaba se colocando, né? Então, eu fiquei 4 anos e meio na Remax Progresso, e o meu desligamento foi algo assim muito amistoso, muito tranquilo. E a ideia é realmente levar para o mercado tudo o que eu aprendi, todos os ensinamentos mesmo que eu tive de uma boa gestão de venda que a Remax me ofereceu. Então, agora eu estou no mercado trabalhando de forma autônoma, fomentando e continuando fazendo as parcerias, as quais eu acredito muito, né? Eu acho que você, corretor, tem que ter um cuidado muito grande em escolher aquele parceiro que vai, né, conduzir uma venda, e eu acho que isso é muito importante. A gente tem que ser muito ético, passar segurança e confiança para aquele cliente que a gente está atendendo. E eu gosto muito de fazer parcerias. Então, eu estou agora no mercado de forma independente, experimentando aí um novo desafio e muito motivada. Eu acho que o corretor, Letícia, isso foi algo que me deu muito gás para entrar de cabeça nessa profissão. Porque eu não queria ser mais uma corretora. Eu queria ser uma consultora de imóveis que pudesse oferecer uma assessoria completa àquele cliente que viesse me procurar. E o mercado imobiliário, ele te permite uma reciclagem constante, um conhecimento constante. É um mercado bastante dinâmico. Bastante dinâmico. E eu sempre gostei muito de procurar novos conhecimentos e ser desafiada profissionalmente. E isso o mercado imobiliário, ele te proporciona. Porque você tem que entender, você não vai ser um conhecedor 100% na área jurídica, mas você tem que conhecer do processo básico, né? Com certeza. Para passar segurança para o seu cliente, exatamente. Então, são várias searas que o mercado imobiliário permite que você atue, e isso é muito gostoso, né? E é muito desafiador você se diferenciar mesmo, né? Porque a gente está falando de um mercado bastante competitivo, com muitos profissionais, mas muitos profissionais mais do mesmo, né? Que continuam fazendo as coisas sem questionar, sem pensar de forma criativa, né? Sem trazer novidades para o mercado. E você já entrou aí com esse pensamento, né? De realmente fazer a diferença na vida dos seus clientes, né? Isso é muito legal. E
Eu já falei aqui da sua paixão, que é perceptível nos teus olhos, né? Quando você grava ali os seus vídeos contando dos seus processos de venda, quando você fala dos feedbacks que você recebe dos clientes. Eu me identifico muito com você nesse sentido, porque eu vejo que você celebra muito os passos que você dá na sua carreira, né? Então eu vi até o vídeo que você postou de quando o seu artigo saiu na revista, e eu gosto muito de celebrar, né? Esses passos, essas pequenas conquistas que a gente vai tendo ao longo do tempo, né? E você já resumiu um pouco do que é ser uma consultora imobiliária, né? E essa mesma alegria que você transmite, a gente vê pessoalmente, né? O que você é nas redes sociais, você é pessoalmente. O que é ser uma consultora imobiliária para você? É uma profissional que vai além de uma venda de um imóvel. Você tem que encantar e dar tudo aquilo que aquele cliente que está comprando, vendendo um imóvel, ele está precisando. As pessoas têm muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitos medos. Então, eu digo que vender um imóvel não é você desovar um imóvel que está na sua mão e você joga ele no colo do cliente e fala, compra porque você está fazendo um bom negócio. E aí fica esperando a comissão cair na conta. Exatamente. Você tem que, primeiro, entender a necessidade daquele cliente. É ele que vai te colocar o que é importante para ele e o que vai atender ao desejo da família. Isso é muito importante. E o cliente percebe quando o profissional, de fato, né, verdadeamente se preocupa com isso. Exatamente. Porque às vezes, Letícia, eu já percebi que às vezes nem o cliente entende muito bem, ele não sabe muito bem o que ele quer. E aí quando você começa a questioná-lo, e eu como jornalista faço isso bastante, você começa a levantar uma série de questões para ele e ele mesmo começa a fazer um desenho e fala, poxa, é verdade, olha, eu preciso de um imóvel com essas características, eu estava achando que isso me atenderia. Não, eu preciso de uma coisa mais ou menos assim. Então é muito legal porque você consegue ajudá-lo a entender algo que às vezes nem ele tem muito claro na cabeça. Sim. Então isso é um trabalho diferenciado, é um trabalho de consultoria, de assessoria. E muitas vezes os nossos colegas não têm paciência de fazer. Exige uma habilidade muito grande, porque o cliente, quando ele chega, ele tá. Existe uma emoção ali por trás, né? Às vezes existe um momento de alegria, porque ele está vendendo um imóvel, por exemplo, um apartamento de 70 metros quadrados, para ele fazer um upgrade para uma casa de 400 metros quadrados, um condomínio de alto padrão. Mas às vezes aquele cliente está vendendo um imóvel por conta de um divórcio, ou por conta de um óbito na família, e essa pessoa que ficou não dá conta de manter o padrão, então ela vai ter que diminuir o padrão dela. E não são todos os profissionais que têm essa habilidade, que não é uma habilidade técnica, né? É sobre emoções, é sobre pessoas. Com certeza. E eu gosto muito dessa pegada também, eu busco isso nos meus atendimentos e com certeza o cliente percebe isso e a gente tem uma negociação assim incrível, cujo resultado ele não é só o que a gente tem palpável na mão, que é o dinheiro, mas é a satisfação de você ter participado de um momento delicado. E aí eu vou pegar o gancho e trazer aqui uma venda que você comentou, que você fez em 2018 para uma cliente que pegou como parte de pagamento um imóvel em Jundiaí, né? E essa cliente, se passaram 3 anos, e essa mesma cliente lembrou de você e te convidou para tomar um café e te pediu uma assessoria do que fazer dali em diante, né? Se ela ia colocar o imóvel para alugar, ou se ela ia colocar para vender. Isso é muito bacana, né? Muito. Ser lembrada como uma profissional. E você ser chamada para tomar um café, né? Você perceber que a pessoa confia naquilo que você vai levar para ela. E essa cliente foi muito interessante, Letícia, porque a gente deixou de fazer uma venda onde ela estava achando que seria uma boa negociação e nós provamos para ela, naquela época, 3 anos, né, atrás, antes de ela me procurar, que não seria bom para ela. Então, muita gente falou, mas você deixou de vender? Não. Eu ofereci para minha cliente
a informação que ela precisava. Ela estava enganada, achando que ela ia fazer um bom negócio, e ela não ia. É fantástico Então, nós isso. Você não orientamos... coloca a sua comissão na frente. Exatamente. Você coloca o cliente na frente, né? E isso para ela, eu acho que foi mandatório para ela falar, poxa, eu posso confiar nessa profissional. Sim. E provavelmente Transparência, foi né? isso que fez ela me procurar depois de 3 anos e pedir uma orientação, entendeu? Então isso não tem preço. Não tem preço. Ela vai sempre lembrar de você, ela vai te indicar para os Sim. familiares dela, para os amigos dela, né? E mais uma vez, a gente trazendo aqui para a realidade que não é sobre comissão, não é sobre dinheiro. Gente, eu amo ganhar dinheiro, eu sei que a Ana Paula também ama ganhar dinheiro. O dinheiro é uma consequência do nosso trabalho, paga as nossas contas, banca os nossos sonhos, mas de verdade, não é só sobre dinheiro, né? É sobre outras moedas, que eu adoro falar dessas moedas, que não são palpáveis, mas que enchem o nosso coração. E você comentou também de uma venda que você fez em 2021 nas suas redes sociais, que não foi a venda que te gerou mais receita, mas que foi uma venda que te trouxe uma outra satisfação. Conta um pouquinho pra gente. Essa é uma venda que me emociona muito, sabe, Letícia? Porque foi para uma família que estava precisando muito dar um rumo para a vida. Eu conheço a história deles, tá? E aí o marido me ligou um dia à noite, contou tudo, falou, Ana Paula, você conhece já o nosso imóvel, você tem fotos, porque eu já tinha feito, eu tinha todo o material, porque ele tinha pensado em vender, aí desistiu e tal. Eu estava com o material lá parado, ele falou, eu preciso muito da sua ajuda. Eu me dediquei tanto, e eu coloquei todas as minhas energias para que essa venda acontecesse o mais rápido possível, porque era o que a família precisava. Era o que eles precisavam. Em 3 dias, eu consegui levar um Uau, cliente. 3 dias. 3 dias. Foi uma venda que eu fiz em parceria. Então, o que eu fiz? Eu peguei todo o material que eu tinha desse imóvel e eu compartilhei ele com todos os parceiros, com todos os nossos colegas, né, corretores. Em 3 dias, fiz essa venda em parceria, levamos o cliente lá, a venda aconteceu e essa família pôde seguir a vida dela. Então, para mim, isso, em termos assim de satisfação, de poder ajudar e poder contribuir para que eles seguissem o caminho que eles estavam querendo, foi muito gratificante. Demais. É aquela sensação de dever cumprido. Sim. Né? Uma satisfação impagável mesmo, né? Da gente, são coisas que vão dando pra gente a certeza de que a gente está no caminho certo. E o quanto é incrível você fazer a diferença na vida de alguém participando de uma transação tão importante, que é uma transação imobiliária. E eu acho, Letícia, se você me permitir, eu queria abrir aqui um parênteses. Eu aprendi isso, tá? Eu acho muito importante quando você está numa negociação. Eu faço isso. Eu não estou dizendo que é o certo, mas eu faço isso. Eu não faço a conta do quanto que eu vou ganhar de comissionamento. Ótimo. Eu quero cumprir o meu trabalho do começo ao fim da melhor forma possível. Hora que a gente sentar para elaborar o contrato, aí sim eu vou falar, bom, o valor da comissão é tanto. Porque aí você já está num processo de finalização daquilo. Sim. Porque senão você deixa a emoção atrapalhar. Se for uma comissão muito gorda ou se for uma muito pouco representativa, você pode se desmotivar. E não é esse o objetivo final, não é esse. Entendeu? O tratamento, né, o atendimento, ele tem que ser igual, independente do valor que você vai receber. Né? Como comissão, independente do seu comissionamento. E é curioso porque atualmente eu estou numa negociação que eu até comentei com você mais cedo, que está me consumindo bastante, né? Várias reuniões para a gente ajustar a minuta, tudo mais. E a gente já está 1 mês nessa, né? O imóvel está vendido, a gente só está fazendo os últimos ajustes de posse, tarará, em pagamento, documentação. E hoje de manhã, em reunião com a advogada dos compradores, que eu me dei conta do valor da comissão e que eu pensei, nossa, que bacana, né? Tipo, eu vou conseguir fazer muitas coisas, né? Mas assim, de verdade, foi uma coisa que caiu hoje no meu colo, porque eu tava tão na fusão ali, é uma negociação de um casal que tá se divorciando, tem todo um contexto, tanto na vida dos vendedores quanto dos compradores, que eu, de fato, nem pensei nisso.
né? Primeiro é organizar as coisas, isso deixar mesmo. a venda acontecer, deixar todo mundo tranquilo, porque em muitos momentos a gente vê as partes tensas ali, né? A gente está falando de uma transação de valor alto, Sim. né? Então, realmente, isso na prática é uma coisa que eu vivencio também, de só depois falar, puxa, nossa, que legal essa comissão, né? isso Vai dar para mesmo. fazer tal coisa. Isso é muito bacana, realmente, né? Acho que faz a diferença e os clientes percebem Sim. isso. Os clientes percebem quando a gente não coloca o nosso na frente, né? Eu sempre falo, como eu falei antes aqui, o dinheiro é importante e enquanto eu estou sendo um vetor de realização de sonhos dos meus clientes, eles são dos meus. Eles pagam os meus também, né? É muito bacana essa troca. E você tem bastante clientes fidelizados, né, pelo Sim. seu modelo de atendimento. Eu vejo aí que os seus clientes gravam vídeos para você, dando feedbacks do seu atendimento. O que você acha que tem na sua essência, Ana Paula, que mantém esses clientes fidelizados? Verdade. Verdade, gente. Eu sou muito transparente, eu sou muito honesta. A semana passada eu fui chamada por uma família que estava querendo vender o seu imóvel. Eu fui, conheci o imóvel, conversei com eles e eles ficaram surpresos com a minha postura, porque eu falei, vocês, primeiro, não estão prontos para vender esse imóvel. Você fala na lata. Olha, tô confessando aqui. Eu tenho dificuldade. Eu muitas vezes percebo isso no meu cliente. E assim, é todo um trabalhar que eu tenho que fazer para conseguir dizer isso para ele sem que ele se sinta ofendido. Tem que ter muito ou que cuidado, desperte alguma... A gente vai despertar uma emoção não muito agradável. Sim. Mas acho que tem vários formatos, né? Então, fala aí como é que você... Mas é interessante... Você está certíssima, você tem que ter muita sutileza para falar isso, porque eles podem se ofender. Sim. Eu fui linkando tudo que eles tinham me dado de referência. Olha, nós adoramos a rua, adoramos o bairro, a vizinhança, a casa. Essa casa tem uma história. Nós construímos cada tijolinho aqui. Era tanta paixão, e eu falei, mas por que vocês estão querendo vender essa casa, então? Porque se ela é tudo isso, ela é perfeita. Só que eles estão com um contexto familiar onde o marido se acidentou, ele tá com um pino em toda a perna. Ixi. E aí ele tá com o quarto dele na sala, ele tá com uma cama lá na sala. Entendi, porque a casa é um sobrado. Exatamente. Tá. Então, este é o único problema. Tá. E aí eu apresentei uma solução. Eu falei, vocês têm espaço aqui para construir uma suíte aqui embaixo. Uhum. E sinalizei, mostrei tudo tal. E aí eles ficaram só me ouvindo. E eu vi que eles iam dando, né? Aí eu falei, vocês se sentem preparados para vender esse imóvel? Aí um olhou para a cara do outro e falou, acho que não. Eu falei, então, reflitam sobre tudo isso que a gente conversou. O meu interesse sim é vender imóveis, é disso que eu vivo. Uhum. Mas as pessoas precisam estar prontas, porque senão eu venho com um comprador aqui e vocês vão colocar uma série de empecilhos e aí isso vai gerar um desconforto ruim para todos nós. Então, decidam-se primeiro, avaliem tudo isso que eu falei, porque Sim. eu percebi que isso mexeu com vocês. Uhum. E aí, se for o caso, se a decisão realmente for a venda, me procurem que eu ajudo vocês. Mas primeiro, eles estão querendo um valor completamente fora do mercado, porque Sim. eles querem fazer dinheiro em cima. Sim. Né? E conseguir sair dessa casa e ir para uma outra no mesmo padrão, mas casa térrea, eles não vão conseguir, no padrão que é o bairro. Então, eu reportei isso tudo para eles. E no final eles falaram muito obrigada, porque nós já conversamos com outros corretores e todos falaram, ok, nós vamos vender o seu imóvel. Ninguém teve o cuidado que você teve. Sim. De se preocupar com a pessoa que está ali, com as emoções que ela está sentindo. Porque quando eu falo que casa é sentimento, é sentimento. Às vezes você está se desfazendo de um imóvel onde você viu seu filho crescer, né? E a casa tem uma história, né? A casa onde meu filho cresceu em Vinhedo, por exemplo, o meu filho mais velho, ele tem memórias afetivas ali. Às vezes ele me pede, hoje ele não tá comigo, né? Ele tá morando fora, mas várias vezes ele me pediu, mãe, vamos passar lá? Posso entrar lá? Então é muito significativo e é muito delicado a gente entrar nesse universo.
pura e simplesmente por conta de uma comissão, do quanto Sim. aquilo vai me render no fim das contas. Então, mais uma vez, parabéns, você se diferenciou aí para esses clientes, eles certamente vão lembrar de você num outro momento em que realmente se sentirem prontos para vender o imóvel. Né? Você realmente entendeu a mensagem deles e assim, fez uma negociação ali, que não te trouxe um retorno financeiro naquele momento, mas que clareou para os seus clientes uma realidade que eles não estavam conseguindo enxergar. Exatamente. Né? Você encontrou uma solução ali. E eu pesquisei assim nas redes sociais na época, né? Porque muita gente veio para o interior no boom imobiliário, né? Eu atuo em Vinhedo e assim a gente não vencia de vender imóvel. E eu vi que muitos famosos compraram imóveis em Indaiatuba, vários, né? Eu vi vários. E eu vi que você vendeu um imóvel para o Sérgio Guizé. Isso. Né? Achei muito fofo você ter ele. postado. Como é que foi essa sensação? Eu nunca vendi imóvel para ninguém famoso, assim. Mas eu imagino que dá um friozinho na barriga. Você se sentiu intimidada em algum momento ou não? Pior que não. Posso eu te falar? Ficaria. Como que eu reagi, Letícia? Como ele entrou um lead para você? Foi um lead? Não, na verdade, como é que foi? Era de um colega que trabalhava comigo. Tá? Na Remax Progresso. E aí ele estava atendendo o Sérgio. Aí ele falou para mim, ele falou, ó, é o Sérgio, sabe quem é? Eu falei, sei. Ele falou, ele tá interessado em ver esse apartamento que você tá vendendo. Na verdade, eu levei ele, acho que nos 3 apartamentos que eu tava vendendo. E eu agi como se fosse. Naturalmente. Tá? Mas assim, sem tietagem, numa boa. E eu percebi que ele gostou disso. Era uma pessoa normal, não era um artista global, nada disso. Mostrei, falamos, tudo, tá? Eu lembro que na última visita, esse meu colega parceiro, corretor, falou para mim, você não quer tirar uma foto com ele? Ele falou. Porque eu sou meio tímida nessas horas. Eu não ia ter coragem de pedir a foto. Aí eu falei, gostaria. Você se importa, Sérgio? Ele falou, claro que não. Aí fizemos o registro daquele momento. E ele acabou comprando um dos apartamentos que nós apresentamos para ele, que estava sob a minha gestão. E foi super bacana, porque aí sim, né? A gente foi no cartório, o dia que nós fomos no cartório, a mulherada ficou louca, todo mundo veio pedir autógrafo para ele. E aí ele falou, é por isso que eu não saio de casa, porque eu não gosto dessa tietagem. Ele falou, mas você tem que ser simpático. Ah, sim, então, faz assim, parte da vida da celebridade, né? Eu tratei ele como uma pessoa normal e fluiu tudo muito bem. Ai, que bacana. É muito legal, assim, eu espero um dia vender para alguém famoso. É gostoso, né, fazer esse registro. Com certeza. E você tem um evento muito bacana que aconteceu recentemente aí na sua carreira, né? Sim. Tá aqui, ó, o livro. Com pouco mais de 4 anos no mercado, você que foi convidada para escrever esse livro aqui, como coautora, né? Mercado Imobiliário, o jeito feminino de fazer negócios. Parabéns. Muito obrigada. Um marco muito bacana, muito importante. Eu vi a emoção que você colocou nesse acontecimento. Vibrei junto, senti junto com você, fiquei muito feliz. E como é que foi escrever e reviver um pouco da sua jornada aqui nesse livro? Olha, Letícia, hoje quando eu leio o meu capítulo, né, o capítulo que eu escrevi, eu choro. Ai, que legal, eu imagino. Eu choro de emoção porque ele retrata tudo o que eu vivi, né? Como foi difícil virar essa chavinha, fazer essa transição de carreira, as dificuldades que eu enfrentei, né? A demora em concretizar uma primeira venda, por eu não ter conseguido me posicionar logo, né? Mas num primeiro momento, quando eu recebi esse convite, na verdade, ele veio em função de eu ter sido homenageada como a corretora top producer da imobiliária que eu estava trabalhando, né, no ano de 2021. E aí eu fiquei desesperada, porque eu falei, como que eu vou escrever um capítulo com apenas 4 anos e meio de trajetória no ramo imobiliário? Meu Deus, não vou. Engraçado que a gente nunca aceita, né, o presente. A gente sempre quer colocar uma desculpa ali. Não, mas eu não mereço. Não, mas peraí, quem sou eu, né? Tipo, né, tem pessoas muito mais qualificadas do que eu. Só que eu acho que a gente não pode se menosprezar, né? Não, cada claro um tem não. o seu brilho, a sua história, as suas dores, as suas conquistas.
E aí, quando tudo começou, aí fluiu, entendeu? Aí a coisa foi, quando eu sentei para, bom, agora é a hora de elaborar o livro, o que eu vou contar, e aí tudo fluiu e foi maravilhoso. O lançamento desse livro aconteceu agora no dia 26 de agosto, lá na Livraria Cultura, né, do Conjunto Nacional em São Paulo. E para mim foi um divisor de águas, porque assim, primeiro, eu nunca imaginei escrever o capítulo de um livro, ter uma participação no livro. Segundo, eu convidei muitas pessoas e todas compareceram. Pessoas de Indaiatuba, de Campinas, do ABC, vieram gente de São Caetano, de Santo André, de São Paulo, clientes que estão lá. Que bacana. Então, assim, eu senti um carinho tão grande daquelas pessoas que pegaram o carro e foram numa sexta-feira, final de dia, e foram se aventurar em São Paulo para enfrentar o trânsito de São Paulo. Então, eu me senti muito acolhida, muito acarinhada, sabe? Para mim foi assim uma sensação de alegria e gratidão muito grande. Mais uma moedinha para você que não é dinheiro. Exatamente, né? Exatamente. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigada. Olha, gente, a gente está gravando o podcast aqui hoje, dia 1º de setembro. Provavelmente, quando for ao ar, o livro já vai estar à venda. E a gente vai deixar o link aqui, caso, né, você que está aí acompanhando queira comprar. O livro está disponível, ó. Várias mulheres aqui e a Ana Paula com uma pílula dela aqui no livro. Você acha que você inspira outras mulheres como? Olha, Letícia, eu acho que, mais uma vez, sendo verdadeira e transparente, porque é tão curioso, algumas pessoas entraram no mercado imobiliário me observando. Enquanto eu estava, isso, né? Isso é muito louco, porque enquanto eu estava na Remax, eu cheguei a supervisionar uma equipe de 2 pessoas, pelo menos, que hoje são corretores de imóveis, porque se espelharam em mim, se motivaram no Te que enxergaram eu vinha. como uma referência, Exatamente. Então, assim, isso é tão bacana, porque se você me perguntar o que você faz, eu sou eu. Eu sou verdadeira e eu procuro mostrar essa paixão e essa satisfação que eu sinto hoje nessa nova trajetória profissional que eu tô trilhando e que me dá, assim, muito prazer. E você já está deixando o seu legado aí, né? Influenciando outras pessoas, né? Despertando o desejo dessas pessoas estarem no mercado e também fazerem a diferença. Ó, vai longe, hein? Quero ver essa Ana Paula aqui daqui 10 anos, hein? Vamos conversar de novo. Vamos que vamos, opa, vamos juntas. E a gente está chegando aqui ao final e a gente ouve muito a expressão, né? Um dia eu chego lá, um dia eu quero chegar lá. O que é esse lá? Você acredita que esse lá existe? O que é chegar lá para você? Hoje você tem alguns acontecimentos na sua vida que, né, escrever um livro é muito bacana, mesmo que, né, você tenha aí uma coparticipação, mas é algo muito expressivo, de muito valor. O que é para você chegar lá? Existe esse lá para você? É ter coragem e seguir e acreditar no seu sonho. Porque a gente tem alguns momentos na vida que a gente se boicota. A gente coloca vários obstáculos e eles são criação da nossa mente, muitas vezes. Então, quando você tem coragem de fazer uma transição de carreira, como eu fiz, e acreditar naquilo que você está idealizando como sonho futuro para sua vida, você consegue chegar lá. Olha só, anota aí no post-it, hein, gente? Dicas da Ana Paula, muitas dicas aqui nesse episódio hoje, hein? Vamos aprender com ela. E nossa perguntinha final que sentimento que você tem dentro da sua casa? Qual é o sentimento da sua casa? Realização plena. Uau!
Quando você entra na sua casa, você tem essa sensação de realização. Realização. E é maravilhoso isso. É como se minha casa fosse o meu castelo. Olha, ai, gente, que lindo. É isso E mesmo. não é um castelo de areia, hein? Não é um castelo de areia. Não mesmo. mesmo. O mar derruba. Não mesmo. Castelo forte, uma fortaleza. É isso mesmo. Ai, que lindo. Adorei Adorei o sentimento da sua casa, a sensação, muito bacana. Parabéns pelo seu trabalho, te desejo muito mais sucesso, né? Que você consiga chegar lá realmente, né? Já tá chegando, né? Então, muito sucesso para você. Obrigada pela participação. Estou muito feliz aqui com a sua participação, feliz por você ter aceitado o convite, né? E vamos crescer juntas. Com certeza. Eu me sinto, Letícia, assim, super honrada com o seu convite. Você é uma profissional que eu me espelho. Tá? Obrigada. Você está trilhando aí uma jornada dentro do ramo imobiliário maravilhosa, onde você está se tornando autoridade. Você fala com segurança, com propriedade. Então, para mim, é uma satisfação assim imensa estar aqui e que a gente possa, sim, estar juntas daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, crescendo e aprendendo uma com a outra. Com certeza. A gente vai lembrar desse papo aqui, hein? Com certeza, Opa, e muito obrigada pelo convite, viu? Imagina. É isso, gente. Beijo, até o próximo. Tchau.